Oi, eu sou a Rafa e você está no canal Rafa Detrantes Polyglot, onde aprender idioma simples do jeitinho brasileiro. Quando pensamos em línguas eslavas, muitas pessoas lembram apenas do russo. Mas você sabia que o russo, o polonês, o tcheco, o sérvio, o búlgaro e várias outras línguas são como membros de uma grande família? Elas nasceram de uma língua muito antiga e, com o passado dos séculos, foram criando suas próprias características. Hoje nós vamos conhecer a história de como essa família nasceu. Nesse vídeo você vai entender de onde vieram as línguas eslavas, como elas começaram a se separar, por que elas possuem semelhanças e diferenças, como uma língua antiga deu origem aos idiomas que conhecemos hoje. Há milhares de anos existia uma língua reconstituída pelos linguistas chamado Proto-Indo-Europeu. Ela era considerada a origem de várias grandes famílias linguísticas do mundo. Dela surgiram famílias como germânica, românica, indo-irânia, eslava. E com o passar do tempo, os povos que falavam essas línguas foram se espalhando por diferentes regiões. E quando os povos se separaram, as línguas também começaram a mudar. Novos sons apareceram, palavras mudam e novas formas de falar surgem. Durante os primeiros séculos da Idade Média, principalmente entre os séculos V e VII, os povos eslavos começaram a se espalhar por uma grande região da Europa. Eles ocuparam áreas que hoje correspondem a Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Ucrânia, Belarus, Rússia, Sérvia, Bulgária e entre outros lugares. Naquela época, esses povos falavam uma língua em comum, o proto-eslavo. Ela era como uma língua mãe que deu origem às línguas eslavas atuais. E com a expansão dos grupos e povos eslavos, diferentes grupos ficaram cada vez mais distantes. E quando a comunidade vivem separados durante muitos séculos, suas línguas começaram a seguir caminhos diferentes. Assim surgiram 3 grandes grupos. Primeiro, das línguas eslavas orientais, que são o russo, ucraniano e bielorrusso. Elas se desenvolveram principalmente na Europa Oriental. O russo, por exemplo, recebeu influência de vários povos que vieram e que viveram nessa região ao longo da história. Segundo, as línguas eslavas ocidentais são
Polônia, tcheco, eslovaco. Elas ficaram mais próximas da Europa Central. Por isso, possuem características próprias, como sons diferentes e algumas mudanças na gramática. Terceiro, línguas eslavas meridionais são búlgaro, sérvio, croata, esloveno, macedônio. Se você quiser contar montenegrino e bósnio, ok. Mas sigamos. Elas se desenvolveram principalmente na região dos Balcãs. Uma curiosidade interessante: o búlgaro e o macedônio são diferentes de muitas outras línguas eslavas, porque perderam grande parte dos casos gramaticais e desenvolveram novas formas de mostrar relações entre as palavras. No século IX, aconteceu um dos momentos mais importantes da história eslava. Dois irmãos bizantinos, Cirílio e Metódio, foram enviados para ensinar o cristianismo aos povos eslavos, para introduzir textos religiosos. Eles ajudaram a criar um sistema de escrita baseado nos sons das línguas eslavas. Esse trabalho deu origem ao alfabeto glagolítico. Depois, seus seguidores desenvolveram o alfabeto cirílico, que vem próprio do nome do Cirílio, que hoje é usado por várias línguas, como russo, búlgaro, sérvio, que é uma de suas escritas, o macedônio, entre outros. As primeiras traduções religiosas também deram origem ao eslavo eclesiástico antigo, uma das primeiras formas registradas de uma língua eslava. Mesmo depois de mais de 1000 anos de mudança, as línguas eslavas ainda carregam marcas da sua origem. Por isso, encontramos palavras parecidas. O russo, mat, que significa mãe. Polonês, matka, que também significa mãe. Tcheco, matka. E búlgaro, maika, que também significa mãe. Elas não são iguais, mas mostram que um dia fizeram parte da mesma família. As línguas eslavas são como irmãos. Elas possuem palavras parecidas, estruturas semelhantes, uma história conectada, mas cada uma desenvolveu sua própria personalidade. O russo tem seu som, sua escrita característica. O polonês possui sons únicos. O tcheco tem suas próprias mudanças. O búlgaro criou uma gramática diferente. O sérvio possui uma história linguística muito interessante. E é exatamente isso que torna essa família tão fascinante. Aprender uma língua eslava não é apenas aprender palavras novas. É conhecer uma história
de milhares de anos. Cada idioma carrega povos, culturas, mudanças, história de gerações. Uma língua é como uma janela para entender um povo. Vamos para o desafio? Comenta aqui qual língua eslava você gostaria de aprender. Russo, búlgaro, polonês, tcheco ou outra. Se você gosta de idiomas e quer descobrir as histórias por trás das línguas, se inscreva no canal Rafa The Transpolyglot e até o próximo vídeo!